Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à primeira das 3 reuniões que temos aprazadas para esta tarde. Vamos, portanto, sem mais delongas, dar início a esta reunião. Trata-se de uma audição aprovada por esta Comissão a requerimento do Bloco de Esquerda e temos o gosto de contar com a presença da Sra. Presidente da Câmara de Miranda do Douro, a Dra. Helena Barril, que saúdo, ainda acompanhado do Sr. Vereador Vítor Bernardo. Nos termos da nossa grelha, irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e de imediato, para resposta às questões colocadas pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, darei, obviamente, a palavra à Sra. Doutora Helena Barril, não sem antes agradecer o envio de várias documentação que foi já distribuída às Sras. e Srs. Deputados, portanto, estarão municiados da mesma. E antes de dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, apenas, até para lhe poupar o tempo que gastaria nessa observação, reiterar que o requerimento surge na sequência da divulgação da existência de reuniões entre a Sra. Diretora-Geral da AT e outros dirigentes do Fisco, por 2 vezes com representantes da empresa EDP, e, nos termos do requerimento aprovado, uma vez que, e cito, uma vez que a informação agora revelada parte de uma exigência da Câmara Municipal de Miranda do Douro junto aos tribunais, entendemos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e depois da votação a Comissão, ser útil ouvir também a Sra. Presidente da Autarquia, onde estão localizadas as barragens vendidas pela EDP à Engie. Portanto, Sra. Deputada Mariana Mortágua, faço dar a palavra, é sua, 5 minutos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer a presença da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, Helena Barril, e do Sr. Vereador Vítor Bernardo, porque acho que são elementos muito importantes desta saga dos impostos EDP e até ver representantes das suas principais vítimas, que é a população das terras de Miranda e, em particular, do município de Miranda do Douro. Há 2 questões aqui que eu gostaria de tratar em separado. Uma tem a ver com o IMI e a cobrança de IMI, a outra tem a ver com a cobrança dos impostos pela venda das barragens, porque são 2 assuntos que caminham, tocam-se às vezes, mas caminham em rotas paralelas. Relativamente à cobrança do IMI, num dos documentos que nos foi enviado pela Sra. Presidente, nomeadamente no documento do requerimento para inscrição das barragens da matriz, que é aquele documento em que a Câmara Municipal de Miranda do Douro pede à AT para fazer a inscrição das barragens para poderem pagar IMI. Em resposta, a Autoridade Tributária diz em 2022 que as realidades percepcionadas no vosso ofício integram o domínio público e não podem ser tidas como prédios. Constata-se que são insuscetíveis de inscrição nas matrizes prediais e de preencher os pressupostos de incidência objetiva do IMI conducentes à liquidação de imposto. O que quer dizer que em outubro de 2022 a posição da AT era de que não havia lugar à liquidação de imposto de IMI pelas barragens porque eram de domínio público. E uma das perguntas que é importante fazer é como é que a AT chega a esta conclusão. Porque havia um parecer da Procuradoria-Geral da República e uma ordem interna da Autoridade Tributária que diziam que o IMI devia ser cobrado. O que é que se passa entre 2015 e 2022 para a AT mudar de opinião e passar a achar que o IMI não tem que ser cobrado? Uma das coisas que se passa, entretanto, é uma reunião entre a Autoridade Tributária e a EDP. Ou melhor, 2 reuniões entre a Autoridade Tributária e a EDP. E, portanto, a Sra. Diretora da Autoridade Tributária esteve reunida com representantes da EDP antes de mudar o entendimento sobre o pagamento ou não pagamento de IMI, com uma tese absurda de que as barragens são domínio público, que não são e que se percebe perfeitamente porque é que não são. A Câmara Municipal de Miranda do Douro conseguiu chegar a esta informação através de uma ação judicial contra a Autoridade Tributária. E o que eu queria perguntar é se nos podia contar esse processo de como conseguiu obter essa informação e se tem mais informação sobre isso, sobre com quem reuniu, se há um documento, uma ata, qualquer coisa que nos permita compreender esta mudança de posição da Autoridade Tributária. Segunda questão. A matriz e a forma de fazer a avaliação.
Quando, finalmente, o anterior Governo decide que é para fazer a avaliação e começar a pagar o IMI, há uma primeira avaliação das barragens que não inclui os equipamentos e que, portanto, é ilegal. Não pode ser considerada e prejudica as autarquias. Essa avaliação foi impugnada pela autarquia e isso faz com que seja agora uma outra avaliação que terá lugar. E a minha pergunta, são duas perguntas. A primeira é, o Sr. Vereador, o Vítor Penato, que aqui está, chegou na altura a dizer que a autarquia colocaria ações judiciais contra quem permitiu uma liquidação errada do IMI e que, portanto, provocou a perda do IMI de 2019, que acabou por caducar de acordo com isto. A pergunta é se vão avançar com isso ou não e se o próprio IMI de 2020 está em risco de caducar ou não, porque se não for cobrado até ao final deste ano, pode vir a caducar o IMI de 2020, o que quer dizer que a avaliação tem que ser feita, a nova avaliação tem que estar concluída até ao final deste ano. Portanto, queria perguntar como é que está esse processo, para não corrermos o risco de perder mais um ano de IMI. O que me leva à segunda questão, que tem a ver com o imposto de selo e com o IRC das vendas das barragens, para além do IMT da venda das barragens. A autoridade tributária não liquidou estes impostos. E, portanto, nós continuamos sem saber quanto é que a autoridade tributária iria cobrar à EDP e sem ter um documento em que a autoridade tributária tenta cobrar esses impostos à EDP. O que quer dizer que a autoridade tributária, em nome de uma investigação judicial cujo âmbito não conhecemos, abdicou do seu direito de liquidar o imposto e de cobrar esse imposto, coisa a que não estava obrigada a fazer. Há uma possibilidade, e também gostaria de perguntar isto, destes impostos caducarem também no final deste ano, porque há prazos de caducidade dos impostos. E o facto de estar a correr um processo no Ministério Público não quer dizer que estes impostos não possam vir a caducar se o processo não for exatamente no mesmo âmbito. E, portanto, a pergunta é se irão tomar alguma diligência, nomeadamente intimar a autoridade tributária a cobrar estes impostos, porque, se não forem cobrados, é uma perda também de receita para o município. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. E, como referi, darei agora a palavra à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, a doutora Helena Barril, portanto, antecipadamente agradecendo que se possa conter dentro do tempo que foi disponibilizado para a pergunta, portanto, um esforço de síntese de 5 minutos, é evidente que há uma tolerância da mesa, mas também recordando, e a Sra. Presidente recebeu a nossa grelha, portanto, depois da sua resposta, darei a palavra aos diversos grupos parlamentares que colocarão as suas questões, em que, diferentemente do que sucedeu com o grupo parlamentar interpelante, darei a palavra à Sra. Presidente no final para responder em conjunto, portanto, pode contar já nessa segunda resposta com cerca de meia hora para uma resposta, portanto, eventualmente para explanar melhor aquilo que puder ficar por responder, mas, portanto, Sra. Presidente, faço favor a palavra à senhora. Sr. Presidente, senhores deputados, agradeço muito este momento de estar aqui também a partilhar convosco a nossa preocupação e mostrar-vos um pouco do trabalho que temos desenvolvido. Por isso, vou fazer uma declaração em que também vai ao encontro de muitas das questões que a deputada Mariana Mortágua colocou. Como vos dizia, a minha primeira palavra é de cumprimento e agradecimento a todos os senhores deputados que na anterior e nesta legislatura têm dado eco, suporte e força à luta iniciada pelo povo da terra de Miranda para cobrar os mais de 400 milhões de euros devidos aos portugueses pela EDP e pela Movera, pela venda e exploração das barragens no Rio Douro. Foi e é assim no caso do negócio de venda das barragens, mas também no IMI das barragens. Nos dois casos há um ponto em comum. Acoberto da proteção dos poderes instituídos e de maus hábitos, a EDP arroga-se o direito de não pagar os impostos que todos os outros contribuintes pagam, maiormente nós que também fazemos parte desse leque de contribuintes. O Dr. Miguel Stewart, nós também estamos a fazer a nossa parte para obrigar a EDP a pagar os impostos devidos. No negócio das barragens, constituímos-nos como assistentes no inquérito-crime que corre no TCIAP e temos intervido ativamente nessa condição.
A nossa convicção é que a EDP e a Movera vão ser obrigados a pagar o IRC, o IMT e o imposto de selo devido pela venda das barragens. Mas não quero, contudo, prender-me em meandros técnicos, mas qualquer pessoa que conheça as informações vinculativas da AT, que aliás são públicas, sabe que as cisões só não pagam impostos se houver a transferência por inteiro de um ramo de atividade. Ora, a EDP só transmitiu à Movera 6 barragens das 64 que detinha. Por isso, não houve a transferência do ramo de atividade, pelo que os impostos, a nosso ver, são devidos. Sendo assim, o Dr. Miguel Stilwell enganou-se quando pensou que iria ter a proteção do poder e até poderia fazer uma cisão de faz de conta ou a fingir. As coisas até começaram a correr-lhe bem, quando o então Ministro Matos Fernandes foi a Miranda, a 28 de dezembro de 2020, a dizer que não eram devidos quaisquer impostos. Mas, infelizmente para ele, não contou com a determinação e empenho das gentes das terras de Miranda e não percebeu que os portugueses já não toleram mais estes favores a este grande grupo económico que é a EDP. O Dr. Miguel Stilwell, que não é só uma questão de dinheiro, é sobretudo uma questão de justiça e equidade fiscal. Senhores deputados, permitam-me aqui um pedido público. Quando for conhecido o resultado do inquérito crime sobre a venda das barragens, constituam uma comissão de inquérito parlamentar. Os portugueses têm o direito de escrutinar a responsabilidade política dos que intervieram no negócio da venda das barragens. Há nomes e há rostos, nós temos o direito de os conhecer, quem por detrás da cortina quis beneficiar a EDP com prejuízo do interesse público. Mas, senhores deputados, tão grave como esta borla fiscal da venda das barragens é o não pagamento do IMI das barragens, com uma agravante. Neste caso, a EDP contou com a conivência da autoridade tributária. Eu não sei se os senhores sabem, mas eu sou funcionária da AT. Ao longo dos anos no Serviço de Finanças de Miranda do Douro, foram 21 anos, sempre me questionei porque é que a EDP não paga o IMI das barragens de Picote e Miranda. Batia muitas portas dentro da autoridade tributária e não encontrei nenhuma porta aberta, nem vi qualquer vontade de mudar este status quo. Por isso, decidi candidatar-me a Presidente da Câmara com o compromisso de tudo fazer para que fosse pago o IMI das barragens de Picote e Miranda. E vi a minha eleição como Presidente da Câmara como sinal para esse propósito. A contragosto, a AT inscreveu as barragens na matriz, mas avaliou-as de forma, aquilo que nós consideramos lá em cima, uma terminologia de forma coxa, sem considerar os órgãos de segurança, as comportas e os órgãos de exploração, as turbinas, que são os elementos de maior valor numa barragem. Por isso, senhores deputados, permitam-me uma pergunta. Conhecem alguma barragem sem comportas e sem turbinas que produza eletricidade? Tem a razão, não há. Mas a verdade é que foi assim que a AT as avaliou. Adivinha quem aproveita com essa avaliação? A EDP e a Movera. Quem são os prejudicados mais uma vez? Os portugueses e todos os municípios onde há barragens. A Câmara de Miranda do Douro não se conformou com a primeira avaliação, disse-o ao Dr. Nuno Félix, numa reunião conjunta com outros municípios, realizada a 7 de novembro, onde estiveram presentes o meu vereador Vítor Bernardo e o Dr. António Preto, e na Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, e contactou também a Diretora-Geral da AT. Na sequência do pedido de reunião à Diretora-Geral da AT, o município de Miranda, em conjunto com os outros municípios, reuniram nos dias 29 de janeiro, 6, 14 e 20 de fevereiro com a Diretora da AT e a sua equipa. A Diretora da AT manteve a sua posição. Foi mais uma vez o Dr. Nuno Félix que, em 8 de março de 2024, ordenou à autoridade tributária para, na avaliação das barragens, considerar os órgãos de segurança, as comportas e os órgãos de exploração, as turbinas, dando nota de que qualquer pessoa de bom senso sabe que as barragens sem comportas e sem turbinas são certamente um paradão, mas não são barragens. Para perceberem a dimensão do benefício da EDP, na primeira avaliação, que não considerou as comportas e as turbinas,
Às barragens de Picote e Miranda, em conjunto, foi atribuído um valor de 110 milhões de euros. Depois, na nova avaliação, considerando já estes elementos, esse valor subiu para 250 milhões de euros. Um sinal que seria ser capaz de obrigar a EDP e a Movera a pagar o que todos os portugueses nas mesmas condições pagam, o IMI dos imóveis que exploram. Logo, em março de 2022, requeremos à diretora da AT, à diretora-geral da AT, a inscrição das barragens na matriz. A resposta da AT foi negativa, o que não nos espantou necessariamente. Já estaríamos a contar e estávamos a contar com isso, conhecendo nós o poder que tem a EDP. Mas, naturalmente, nós não desistimos. E em 29 de janeiro de 2023, expusemos os nossos argumentos jurídicos ao Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e tivemos a sorte de encontrar um governante de grande lisura e comprometido com o interesse público. Em fevereiro de 2023, o Dr. Nuno Félix ordenou à AT a inscrição das barragens na matriz e a sua avaliação para efeitos de cobrança do IMI. Para nosso espanto, a Diretora-Geral da Autoridade Tributária não cumpriu o despacho do Sr. Secretário de Estado e até suscitou por escrito dúvidas sobre a sua legalidade. Mais espantoso, os argumentos invocados pela AT foram os utilizados pela EDP em 2016, quando conseguiu reverter a primeira tentativa de cobrança da IMI das barragens, ou do IMI das barragens. Hoje sabemos que o inspirador da argumentação da AT foi o Dr. Francisco Sousa da Câmara, sócio da Sociedade de Advogados Moraes Leitão e Associados, o mesmo escritório de advogados que assessorou a EDP na venda das barragens no Rio Douro e que atualmente lhe dá apoio nos litígios judiciais do IMI das barragens. Faz sentido, a EDP recorre a quem tem poder de inspirar, a quem tem a influência. Felizmente para todos, o Dr. Nuno Félix não se deixou seduzir pela argumentação de Moraes Leitão e em 8 de agosto de 2023 ordenou novamente a AT para inscrever as barragens e as avaliar. Agora, multipliquem relativamente ao valor das avaliações, multipliquem esse valor por 0,30 e ficam a saber a medida de benefício que alguém quis dar à EDP ou à Movera. Nós achamos que o Dr. Miguel Stilwell ainda tem tempo para se arrepender. No caso do IMI, o arrependimento até nem tem qualquer impacto nos lucros da EDP, já que o lucro de um dia da EDP, que gera 5,2 milhões de euros, paga a totalidade do IMI de todas as barragens, que são 4,7 milhões de euros. Com certeza já se percebeu deste lado, deste lado estão pessoas determinadas que não têm medo do poder e que a EDP representa. Nós vamos fazer a EDP pagar os impostos que são devidos à terra de Miranda e a todos os territórios que estão envolvidos neste negócio da venda das barragens e a todos os municípios onde há barragens que a EDP explora sem pagar o IMI. Se necessário, a Câmara Municipal e todas as outras onde há barragens romperão os seus contratos de fornecimento de EDP com a EDP, fornecimento de eletricidade com a EDP, e nos limites estamos dispostos a fazer disto uma causa nacional. E vou já terminar só com 2 apelos. Um é à autoridade tributária para que tenha coragem, que cobre à EDP os impostos que nos são devidos, e outro ao Dr. Miguel Stilwell, que evite os danos reputacionais e que tenha sentido de responsabilidade social e que paguem voluntariamente os impostos que nos devem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então prosseguir nos tempos em que eu referi, portanto darei a palavra por ordem decrescente da representatividade parlamentar
aos senhores deputados, em representação dos respectivos grupos parlamentares. Dispõe cada um de 5 minutos. A senhora Presidente teria a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que só lhe darei a palavra depois de formuladas as questões por todos os senhores deputados. Começará então o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira. Tem 5 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do PSD a Sra. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Vereador. E gostaria de começar por lhe dizer, Sra. Presidente, que ao longo dos últimos 4 anos, sobretudo desde que foi conhecida a intenção da EDP proceder à venda das 6 barragens localizadas em Trás-os-Montes, que o PSD, quer localmente, quer em termos nacionais, tem acompanhado de perto e com preocupação o tema da cobrança dos impostos, se calhar é melhor dizer da falta da cobrança dos impostos das barragens e preconizando diversas iniciativas. E não foram apenas iniciativas no sentido de exercer um direito e um dever de escrutínio, foram também iniciativas legislativas, como por certo é do vosso conhecimento. E ao longo destes 4 anos há 2 coisas que nós sabemos. Nós sabemos que a conduta da autoridade tributária quase sempre resultou em prejuízo dos municípios e sempre que isso aconteceu, teve, nas palavras da senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária, o conhecimento e o respaldo da tutela governamental. Aliás, não é por acaso que um ex-ministro do Ambiente, aliás citado pela senhora Presidente, a este propósito, chegou mesmo a dizer que o PSD mentia aos transmontanos e até chegou a anunciar a apresentação de uma queixa na Justiça contra os alegados mentirosos. Bom, Sra. Presidente, a verdade dos factos é aquela que todos os portugueses hoje conhecem. A autoridade tributária nunca se preocupou muito em identificar quais as barragens que efetivamente estavam inscritas na matriz e que pagariam ou deveriam pagar IMI, apesar da existência, como já aqui foi referido, de um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, datado de 2006, e na qual não deixa dúvidas para ninguém que há lugar ao pagamento de IMI por parte daquelas infraestruturas, com relativa facilidade, é a melhor expressão que eu encontro, em 2017, desistiu dos litígios judiciais, então em curso, e sabemos agora que essa decisão ocorreu 2 meses depois de uma segunda reunião da senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária e de outros dirigentes do Fisco com a EDP, reuniões das quais não há atas, não há súmulas, não há síntese, não há notas, não há rigorosamente nada, o que é extraordinário. E também sabemos que, por força da inação da Autoridade Tributária, foram precisos, não 1, mas 2 despachos do ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para que, enfim, se procedesse em definitiva a identificação, inscrição matricial e a avaliação para efeitos tributários das barragens, e ainda foi preciso um 3º despacho do mesmo ex-secretário de Estado para que, de facto, até essa avaliação fosse feita em conformidade com a motivação e com a fundamentação de sempre invocada pelos municípios. As câmaras municipais, como sabemos, entre elas a Câmara Municipal de Miranda do Douro, trouxe, aliás, documentação nesse sentido para esta Comissão e sempre defenderam que os equipamentos afetos aos centros eletroprodutores imprescindíveis para a produção de energia tinham que também de certidos em linha de conta para efeitos da avaliação em sede do IMI. A autoridade tributária, como sabemos, em claro prejuízo para os municípios, claro está, nunca o fez e agora vai ter mesmo que refazer todas as avaliações que são na casa das centenas. Aliás, nas comunicações que nos trazem, na informação que carrearam para esta audição, é interessante notar que a eliminação dos equipamentos na determinação do tal valor se baseava na jurisprudência superior dos tribunais, o que, como sabemos, nem sequer é esse o caso. Senhora Presidente, eu tenho uma pergunta para fazer simples, ou uma vários conjuntos de perguntas, mas todas com o mesmo objeto e o mesmo objetivo. Nós sabemos que a decisão da Autoridade Tributária tomada em 2017, no sentido de eliminar das matrizes prediais os aproveitos hidroelétricos, era à época Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Dr. Fernando Rocha Andrade. Sabemos que lhe sucedeu depois o Sr. Dr. António Mendonça Mendes, que permaneceu neste cargo até dezembro de 2023 e, portanto, o Sr. Dr. António Mendonça Mendes era o Secretário de Estado à época em que se procedeu à venda das 6 barragens da EDP à ENGIE, e o que nós perguntamos e gostaríamos de saber é
se durante este período em que foi Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Dr. António Mendonça Mendes, a Câmara Municipal alguma vez suscitou uma reunião com a propósito desta matéria, obviamente, se essa reunião alguma vez ocorreu, se alguma vez foi trocada comunicações com o Sr. Secretário de Estado e qual o conteúdo dessas missivas ou das respostas que eventualmente pudessem ser oferecidas. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço desde logo ter-se contido exatamente nos 5 minutos que lhe estavam atribuídos. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Brás. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Miranda e toda a comitiva que os acompanha e quero, antes de mais, saudar a vossa persistência e resiliência nesta matéria e dizer-vos que estaremos convosco também neste propósito de que os impostos são devidos ao território e têm que ser pagos. Nós, como já foi dito, isto é uma saga com vários episódios. E, pelos vistos, continuam a chegar nova matéria ao conhecimento público e, desta vez, as tais reuniões que terão havido. Mas queria separar aqui esta matéria dos tributos da EDP na questão do IMT, que é um imposto municipal também, que é devido pela transmissão onerosa, e a questão do IMI. Na questão do IMT, a questão que eu vos queria colocar é a seguinte. Estando em curso um processo no Ministério Público, vocês entendem que esse processo suspende o processo tributário? Entendem que o processo tributário deveria decorrer em paralelo, em simultâneo, ou não? Qual é a vossa posição sobre isso? A incompatibilidade ou compatibilidade que existe entre as duas matérias, a matéria que está no Ministério Público e a matéria tributária. Até porque pode o processo que está a decorrer no Ministério Público não incidir exatamente sobre fuga a impostos. Pode incidir sobre, sei lá, tráficos de influências, outras matérias e, nesse caso, não suspende o prazo, como bem sabem. Depois também queria perguntar-vos, relativamente ao IMI, nós já vimos a AT ter diversos entendimentos sobre isto ao longo do tempo, a cronologia já vai longa e extensa, com diversos entendimentos, com diversas circulares, umas a revogar as outras, umas a considerarem prédios outros a considerarem prédios industriais, umas com critério de custo, outras incluindo órgãos de exploração e de segurança, e portanto, quer no processo de inscrição na matriz, quer no processo de avaliação, a AT tem tido um percurso errático e que tem dado aso a que a EDP não pague, a EDP e agora os novos proprietários não paguem os impostos devidos ao território. Essa é uma parte da questão. Outra parte que eu vos queria questionar é sobre a eventual alteração ou o interesse de uma eventual alteração ao código do IMI, que eu tenho informação que a Associação Nacional de Municípios e a sua secção das energias renováveis têm em preparação. Queria saber se vocês partilham desse entendimento de que é preciso fazer uma alteração legislativa ao Código do IMI, nomeadamente ao conceito de prédio, para incluir lá os aproveitamentos hidroelétricos, solares, fotovoltaicos, eólicos, ou não, e se... E por fim, para terminar, uma outra questão também que está muito ligada a esta matéria, que é o posicionamento do movimento das terras de Miranda. Nós temos acompanhado um conjunto vasto de comunicados que esse movimento tem divulgado. Parece-nos, para quem olha de fora, que há posições divergentes entre este movimento e as posições que a autarquia tem vindo a defender. E o que eu achava que era interessante esclarecerem-nos era se, de facto, há sintonia, se há posições distintas, se não há posições distintas, se aparecem à opinião pública com uma só voz, se não, o que é que se está a passar aqui, porque, para quem olha de fora, parece que as coisas não estão em perfeita sintonia entre o movimento das terras de Miranda e as posições que a autarquia tem vindo a manifestar. E para já era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faça favor, a palavra é sua. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os colegas, cumprimentar também a Sra. Presidente da Câmara Municipal, para além de saudar, dar-lhe um cumprimento especial pelo trabalho que os autarcas, na sua pessoa, os autarcas têm feito neste dossiê, que muito já falamos nesta Comissão e tem muito falado ao longo dos tempos e que consideramos que é um assunto muito importante. É um negócio que envolve uma das maiores empresas de Portugal, a EDP. É um negócio que foi feito por mais de 2 mil milhões de euros nas várias barragens. É um negócio que, de alguma forma, houve um planeamento fiscal agressivo, como é dito, e que põe em causa, na vossa luta, esta questão de receita, que também é municipal, no caso em concreto o IMI e o IMT, sobre algumas centenas de milhões de euros. Dito isto, é um processo que se inicia em 2019, que é um processo em que, sobre a questão que interessa falar, a questão fiscal, houve um duplo entendimento por parte do Partido Socialista. Na época, o Ministro do Ambiente, José Pedro Matos Fernandes, e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tiveram um entendimento que a EDP não era devedora nem de IMI nem de IMT, e só depois das várias fases, em 2020, da transmissão dos direitos das suas barragens, a venda das participações sociais, a questão dos contratos terem feito e, portanto, se ter finalizado em 2021, e portanto, foi um processo, como disse, de planeamento fiscal para evitar, porventura, esta questão, e é isso que nos estamos aqui para apurar essa realidade politicamente, mas em 2023 e a posteriori é que então o Governo, por pressão muito dos autarcas e dos movimentos públicos da região, vem então exigir à AT que imita as liquidações sobre o IMI e as questões do IMT, e há aqui um diferendo. A partir daí sabemos que há um diferendo, já temos a oportunidade de ouvir aqui a Sra. Diretora-Geral da AT sobre essa matéria. Mas o facto do município de Miranda do Douro ter impugnado judicialmente as primeiras avaliações feitas pela AT e das barragens existentes, a AT anulou, junto dos tribunais competentes, o ato administrativo dessas avaliações, que não contemplavam os centros eletroprodutores, as comportas, as tribunas e outros equipamentos fundamentais para a produção de energia elétrica. E por isso pergunto-lhe que, face a estes litígios e recursos administrativos e esta problemática que já dura tanto e tanto tempo, e a possibilidade ou não da prescrição que existe, que é uma realidade, se espera sinceramente que no fim deste processo a sua autarquia venha a ser reinsercida do IMI destas barragens no valor que todos sabemos ultrapassa mais de 100 milhões de euros só de IMI. Há aqui um dado recente que nós recebemos também estamos atentos nesta inversão da opinião do Partido Socialista nesta matéria de 2019 para 2023. 4 anos demorou para inverter essa questão. O movimento cultural das Terras de Miranda faz-nos chegar o dia 13 de outubro, portanto há poucos dias, um comunicado por causa das declarações do Sr. Primeiro-Ministro no dia 13 deste mês, no debate mensal, e quanto à questão do IMI das barragens, terá dito que a Administração Fiscal está a efetuar essas liquidações segundo princípios que não são muito claros. E face a isto, o movimento cultural das Terras de Miranda considera que há um grave retrocesso relativamente ao entendimento do governo português acerca das sujeições das barragens ao IMI. E estou a citar. E continuando a citar, diz que a história da democracia ouviu um Primeiro-Ministro a colocar-se do lado das empresas, que não querem pagar impostos contra os interesses do Estado e das populações, muito menos enquanto percorrem processos nos tribunais e, portanto, consideram que são graves
as declarações do Primeiro-Ministro e exigem que se retrate, dizendo também que a Procuradoria-Geral da República requerem que avalie estas declarações se constituem ou não uma intromissão de caráter político nos processos de procedimento tributário administrativo. Mas se requer o movimento que seja avaliado se as mesmas declarações violam a vinculação que é devida pelo Poder Executivo ao parecer da Procuradoria-Geral da República anteriormente citado. E, portanto, dito isto, e porque o meu tempo já está a terminar, concorda com as declarações do Movimento Miranda? Concorda, se não concorda, concorda com o que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro no debate parlamentar de 3 de outubro. Qual é a sua opinião sobre o tema? Porque esta questão é importante. Nós temos aqui várias inversões, chegamos a um risco de prescrição e agora temos outras declarações que o movimento está a dizer que põe em causa tudo outra vez. E qual é a sua opinião enquanto autarca? Faça tudo o que está aqui dito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Seguimos agora dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, apresentar os nossos cumprimentos à doutora Helena Barril, ter vindo das boas terras de Miranda do Douro, estar aqui connosco hoje. O nosso entendimento sobre este assunto, de uma forma muito abstrata e geral, como deve ser a lei, é que nós devemos viver no Estado de Direito e a lei é para cumprir. E se não concordamos com a lei deve ser alterada. E, portanto, quer isto dizer que se há impostos que são devidos, devem ser pagos. Se por acaso está plasmado na lei que determinadas entidades, porque estão, enfim, porque beneficiam de um estatuto de utilidade pública e estão excetuadas do pagamento desses impostos, então esses impostos não são devidos. Se há um diferendo nesta interpretação, esse diferendo, naturalmente, novamente num Estado de Direito, deve ser aclarado nas entidades devidas, nas instâncias devidas, que serão nos tribunais. Portanto, isto é o que gostaríamos que funcionasse o nosso país e pelo qual trabalhamos todos os dias. Depois, a prática é um bocadinho diferente. Quando nós olhamos para, e a doutora já referiu, a doutora Helena Barril já o referiu, para aquilo que tem sido o papel da autoridade tributária neste caso, nós vemos um elevado grau de discricionariedade que não é minimamente aceitável, uma vez mais, num Estado de Direito. Desde as 2 reuniões que foram tidas, neste caso, por uma parte interessada e sobre as quais não há qualquer registro de qualquer documento, minuta ou ata que relate aquilo que foi discutido nessa reunião, e recordo, era uma reunião com uma entidade pública, um órgão administrativo do Estado, ou então até algumas pronúncias que foram feitas por subdiretoras gerais da autoridade tributária, em que é dito que é preciso fazer uma interpretação casuística, caso a caso. Ora, isso é exatamente aquilo que não deve ser feito no Estado de Direito, tem que haver uma lei abstrata e geral e todos devem cumprir essa lei e as exceções devem estar plasmadas na lei. E, portanto, para nós preocupa-nos muito esta discricionariedade que a autoridade tributária beneficia, não é apenas neste caso. Aliás, recordo que há mais de, creio que há 107 dias que foi passado neste Parlamento uma isenção das coimas sobre as portagens que não são pagas, e isso não está por cumprir, e temos diversos relatos de que a autoridade tributária não está a cumprir com a lei que foi aprovada nesta Casa há 116 dias. Portanto, isto preocupa-nos bastante. Naturalmente, que a questão da cobrança do IMT, do IMID, que é devido, do IRC também, mas neste momento estamos perante um impasse jurídico, é do entendimento de alguns, e aliás tribunais arbitrais já se pronunciaram, de que a alteração da natureza jurídica não altera, não retira, neste caso, o operador do domínio público, não deixa de ser, não deixa de prestar ou de estar envolto em utilidade pública, mas esse é um diferendo para ser dirimido nos tribunais. A nós, aqui, políticos, compete-nos perceber se de facto a lei está como deve, e se não está, deve ser aclarada. E, portanto, tendo por base estes considerandos, aqui, de facto, a nossa questão que gostaríamos de saber, até porque tenho a experiência, primeiro, por ter estado na autoridade tributária, mas segundo, como Presidente da Câmara, e que foi acompanhando este processo, é saber como é que foi a sua relação com a autoridade tributária, o que é que daqui resultou dos contactos que foi tendo tido com a autoridade tributária, porque isso é importante para perceber o seu próprio funcionamento e se de facto cumpre aquilo que lhe compete, que é ser um órgão administrativo e não ter um grau de discricionariedade que vai para lá daquilo que deve ser o seu âmbito de atuação. E, portanto, enfim, em relação ao resto, nós creio que já está clara a sua posição sobre ser devido pagar. Enfim, o nosso entendimento, independentemente do que está na lei, é que isso é uma atividade económica e, portanto, como qualquer outro,
como qualquer outra entidade, também, naturalmente, deve ser sujeito ao pagamento de impostos. Agora, eu creio que perceber essa relação com a autoridade tributária é importante, porque já não é a primeira nem a segunda vez que ela beneficia deste grau de discricionariedade que não deveria ser aceitável no Estado de Direito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Manuel Lopes. E assim concluímos esta primeira ronda da parte das perguntas, porque obviamente darei a palavra à Sra. Presidente. Dispõe de cerca de 20 minutos para responder às questões colocadas pelos Srs. e Srs. Deputados. Sra. Presidente, faço a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Das várias questões, eu só quero que partamos de uma data para vocês perceberem que o que estava para trás não era da nossa competência, portanto, todo o momento que marcou, a partir do qual marcou a nossa intervenção, naturalmente foi o 18 de outubro de 2021, que foi o dia em que nós assumimos funções na Câmara Municipal. E tudo o que a relação que havia do anterior Executivo com o Secretário de Estado e com o Ministro de então, nós não nos podemos responsabilizar, nem andámos sequer, sabemos que houve contactos e até posso partilhar aqui convosco, e porque estávamos em plena campanha eleitoral, quando houve uma reunião ali em Miranda do Douro, que não nos agradou nem de perto nem de longe o comportamento do Presidente que estava a cessar funções. Mas pronto, essa era a nossa opinião. Ele também não ia a eleições, também já não se importaria muito com isso, mas nós, a partir do momento que assumimos o cargo, pronto, foi a partir daí que já estávamos despertos para esta questão, porque naturalmente soube-se em 2019 do negócio que estava para ser desencadeado e nós, quando assumimos o cargo na Câmara, acionámos todos os mecanismos que tínhamos à mão para tentar, de uma forma ou de outra, exercer alguma pressão relativamente a trazer alguma justiça para o território, que é isso, só isso que queremos, naturalmente. Nós temos ali 2 unidades que extraem imensa riqueza no território e o retorno que temos para o território é praticamente nulo, não é? Se há um negócio que envolve a venda das 2 barragens no nosso território, pois temos que ir atrás e desencadear todo o mecanismo e tentar desconstruir todo aquele mecanismo que levou à venda ou à concretização desse negócio e, em simultâneo, depois também nos arraigamos da questão do IMI. Nós fomos notificados há relativamente pouco tempo, e o Vítor pode precisar a data, mas fomos notificados há relativamente pouco tempo da notificação, da avaliação, da segunda avaliação das 2 barragens. Portanto, e como eu fiz menção na comunicação que vos li, houve um aumento exponencial do valor, porque na nova avaliação já foram introduzidas as comportas e as turbinas e só assim é que nos parece a nós que faz sentido que as unidades sejam avaliadas. O meu primeiro contacto com o Dr. Mendonça Mendes foi lá em Miranda, estava eu ainda a exercer funções na autoridade tributária, lá no Serviço de Finanças de Miranda, quando de uma reunião lá no município, que o Dr. Mendonça Mendes fez questão de ir visitar o Serviço de Finanças e foi-nos conhecer e partilhámos ali um momento até bastante agradável. Estive agora aqui com ele no corredor e até fez alusão a isso, portanto foi assim. E eu não o conhecia antes e o único contacto que tive com ele depois desse contacto ali no Serviço de Finanças foi agora aqui no corredor e portanto, entretanto houve a mudança do Secretário de Estado e sei que o Dr. Nuno Félix foi uma pessoa determinante para que todo este processo evoluísse desta forma, que pelo menos no que toca à avaliação das barragens e ao valor do IMI apurado, é uma questão que vai muito ao encontro das nossas expectativas. Relativamente à alteração do Código do IMI, pois nós estamos no sítio certo, é aqui na Assembleia da República que os senhores têm que avaliar se efetivamente não me cabe a mim
não é? Essa matéria não é do meu foro, não me cabe a mim estar a exprimir a minha opinião, nem sei se vos enriquece saberem a minha opinião, mas se houver alterações legislativas a fazer, têm que partir aqui da Assembleia da República, não é? Também vocês são eleitos e a representar o povo e esses interesses devem nos ter sempre em perspectiva. Agora, ao negócio propriamente da venda, o negócio que desencadeou toda esta problemática, que foi a venda das barragens à Engie, pois nós sabemos que o processo está em investigação, é um processo crime. Tivemos uma primeira reunião, Vítor, ainda foi em 2021, creio que a primeira reunião que tivemos com a diretora da AT. Nós até saímos um bocadinho desiludidos da reunião, porque deu-nos a sensação que a senhora diretora não sabia muito bem do que é que estávamos a tratar, pareceu-nos assim um bocadinho perdida e ficámos muito desiludidos com ela. Mas depois, nas outras reuniões a seguir, já se mostrou mais informada sobre o negócio da venda das barragens, e houve um momento que ela nos disse que não podia partilhar connosco muita informação, porque o processo estava em investigação e que a AT era um órgão de polícia criminal, que tinha sido convocado como órgão de polícia criminal, e, portanto, o processo continua. Tivemos também uma reunião com o Procurador-Geral e o Procurador-Geral adjunto. Portanto, nós, é assim, tudo aquilo que for uma frente que nós consigamos enfrentar, nós estamos lá porque estamos firmemente vocacionados em levar para o território. Eu ia trazer para o território, mas não podemos trazer para Lisboa, nós queremos levar para Miranda, aquilo que nós achamos, e não somos nós que achamos, e quero mais uma vez aqui agradecer aos vários deputados da nação que se posicionaram ao nosso lado, a doutora Mariana Mortágua, o ex-secretário de Estado Nuno Félix, o doutor Rui Rio também foi muito importante para esta questão, o doutor Adão Silva, foram pessoas que nós consideramos, tanto é que a doutora Mariana Mortágua foi este ano agraciada na Câmara Municipal de Miranda do Douro com a entrega simbólica da chave da cidade e portanto, é isto, estamos empenhados e estamos tão empenhados que estamos, e vimos de uma zona que agora apelidam de zonas de baixa densidade para tirar o estigma das zonas de interior. Nós de interior também temos muito pouco, se vocês olharem para a Península Ibérica, estamos muito bem posicionados centralmente na Península Ibérica, estamos a 247 km de Madrid, de Zamora a Madrid é 1 hora de ave, do comboio de alta velocidade, portanto não estamos assim muito mal, antes pelo contrário. Claro que o que nos interessa, e nunca tivemos aspirações de passar para o lado de Espanha, isso nunca esteve em questão, mas agradecemos muito a quem se aliou connosco e se posicionou e se soube posicionar, porque demonstrou um grande apreço pelo território e é isso que nós queremos encontrar nestas pessoas que estão neste meio, que é o meio decisório e com poder, pelo menos de onde estão, dá-se dinamismo e projeção às questões e é isto que queremos que as pessoas continuem a colocar-se ao nosso lado e dar-nos esse enfoque, porque isso também alimenta o nosso caminho. E nós estamos firmemente convictos que esta questão vai ter um fim. Quanto mais não seja no imediato, vai ser a cobrança do IMI. E esperamos que efetivamente esta receita do IMI venha para o território, porque vai ser uma receita que vai fazer toda a diferença no território. Eu vou partilhar convosco, só para vocês terem a noção, nós estamos num concelho em que há um forte associativismo em decorrência da riqueza cultural que nós temos no território e não só, porque tudo aquilo que mexe
no território, no município de Miranda, no concelho de Miranda, tem um forte patrocínio do município. E vocês sabem que onde não há indústria, não há essa capacidade de angariar financiamentos, as câmaras municipais assumem muito essa posição de serem o suporte para fazer acontecer. E nós, no ano de 2023, nesses financiamentos que atribuímos às associações culturais, às associações desportivas, à Santa Casa da Misericórdia, aos Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro, aos Bombeiros Voluntários de Sendim e a outras organizações, às fabriqueiras da igreja, das várias igrejas, atribuímos um montante de 2.200.000 euros. Portanto, imaginem a receita do IMI poder ser canalizada para esta vertente social. E era esse o nosso ideal. Porque estes 2.200.000 euros foram investidos, eu não considero isto um gasto, foram investidos no Conselho e no apoio às iniciativas, mas podiam ser muito bem canalizados para outras iniciativas do Conselho e obras que são tão necessárias. Portanto, este dinheiro, efetivamente, esta receita do IMI, é uma receita que será canalizada para estes apoios, certamente, e libertará o orçamento do município para outras questões e outras necessidades. Agora, relativamente a haver divergências no Conselho em relação à forma como nos havemos de orientar ou não nestas questões, nós fomos eleitos e não creio que haja essas divergências de maior. Poderá haver uma ou outra questão que pode colocar, mas também não penso, não está aqui ninguém do movimento cultural para estarmos aqui a falar. Não creio que as divergências possam ser de monte, não me parece que sejam grandes, porque estamos todos muito focados na cobrança do IMI e que o processo crime relativamente à questão da venda das barragens se resolva o mais rápido possível, tendo nós também a noção do que resolver o mais rápido possível no que toca à justiça. Se apelarmos a que estamos em Portugal, temos que esperar sentados, não é? Mas isso é uma prática que já estamos habituados e também não é uma questão que seja muito pertinente aqui. Penso que, assim, do modo geral, terei respondido. Não sei se há alguma questão. Diga. Relativamente às declarações do Sr. Primeiro-Ministro, pois as declarações do Sr. Primeiro-Ministro são dele, não é? Eu não penso que possa responder a opinião. Eu também digo sinceramente, eu não ouvi o Sr. Primeiro-Ministro falar nesse dia e não me suscitou nenhuma. Não penso que haja grande divergência. A posição que havia antes do PSD, penso que neste momento deve ser a mesma. Não vi qualquer divergência. Tive ecos dessas declarações. Não me parece que haja divergência relativamente a esta questão. Deixe-me só, por causa da capacidade para responder ao Sr. Deputado Carlos Brás. Ainda mais uma ronda de 2 minutos. Mas uma questão que ficou por responder? Não respondeu. Qual? A pergunta não era essa. A pergunta era: concorda com o que o movimento disse das declarações do Primeiro-Ministro? A pergunta era essa. Era o que é que o movimento fez pergunta, fez análise ao que o Primeiro-Ministro disse. E, portanto, considerou as graves. O Sr. Presidente concorda com o que o movimento disse, é só isso. Eu não concordo nem discordo. Eu não tenho que estar agora aqui a avaliar declarações do movimento cultural da terra de Miranda. Não é? Era só explicar a caducidade à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Explicar na ótica da Câmara. Ainda tem tempo? Sim. Sr. Presidente, boa tarde. Senhoras deputadas e senhores deputados da Comissão, relativamente à eventual caducidade dos impostos que derivam do negócio
da venda das 6 barragens do Trás-Montes, que toda a gente, não são 2.200 milhões, são 2.210 milhões de euros. O processo, como sabem, está em inquérito desde março de 2021 e a Câmara sabe, porque é assistente no processo, não obstante o processo se encontrar em segredo de justiça externo e não em segredo de justiça interno, portanto já teve acesso aos autos. E posso-vos dizer que o que está em investigação é um crime fiscal. É. No que concerne ao crime fiscal, o artigo 46 da LGT penso eu que é claro, não é? No número 3 do artigo 46 diz que, e passo a ler, em caso de aplicação de sanções da perda de benefícios fiscais de qualquer natureza, o prazo de caducidade suspende-se desde o início do respectivo procedimento criminal, fiscal ou contraordenacional, até ao trânsito em julgado desta decisão. Portanto, a opinião da Câmara é que a caducidade não operará. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador, pergunto se há algum Sr. Deputado que pretenda usar os 2 minutos. Há uma inscrição para os 2 minutos. E pergunto se há mais alguma inscrição para os 2 minutos. Então, não havendo, há apenas o Sr. Deputado Carlos Braz, dispõe de 2 minutos, faça favor. Sim, Sr. Presidente, eu não vou utilizar os 2 minutos, mas queria, no entanto, lançar aqui mais uma questão ou duas. Uma delas é que eu acho que a Sra. Presidente não respondeu, mas eu reforçava a questão, que é a seguinte: o facto de vir a haver um eventual aperfeiçoamento ao Código do IMI, proposto pela secção das energias renováveis da Associação Nacional de Municípios, pode ou não pode, no vosso entender, prejudicar a cobrança do imposto? Isto é, pode levar a que haja depois litigância e que algum tribunal chegue à conclusão que não se pode estar a liquidar impostos com base em leis que não eram claras e que precisaram de ser clarificadas. Essa é uma questão. A outra questão, o Sr. Ministro das Finanças, no dia 26 de junho, disse nesta Casa, questionado sobre o tema dos impostos e das barragens, que iria criar um grupo de trabalho para o efeito. E a questão que eu vos coloco é se têm conhecimento disso, se o município foi convidado, se sabem de alguma coisa que esteja a decorrer no Ministério das Finanças relativamente a um eventual grupo de trabalho sobre a liquidação e cobrança de impostos das barragens. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Braz. Portanto, 2 perguntas muito sucintas e uma resposta também sucinta. Sra. Presidente, faça favor. Bom, relativamente a essa questão do aperfeiçoamento da lei, pois se houver esse aperfeiçoamento, nós também podemos, desse aperfeiçoamento pode vir a clareza e que fique a tipologia de prédio, que se defina de uma vez por todas qual é a tipologia de prédio, com as características que não é que convém a cada município, mas não é que a lei tem que ser geral, clara e geral, e que fique determinado e que sejam justas, não é? Que também é isso, mais do que tudo que sejam justas. Agora, neste momento, Sr. Deputado, o valor derivado da segunda avaliação das barragens, parece-nos a nós que é esse valor. O conceito de prédio que foi tido em conta neste momento, para essa avaliação, parece-nos a nós que é aquele conceito de prédio que é justo, entendemos, e elas estão avaliadas em função disso, nós fomos notificados e neste momento com alguma justiça, digamos que já não precisamos de mais nada, não é? Era isso. Relativamente ao grupo de trabalho, eu não fui notificada para fazer parte de nenhum grupo de trabalho. Sei que digo-vos que o meu vereador é que tem estado mais à frente deste assunto e o Vítor também não foi convocado para nenhum grupo de trabalho. Portanto, será essa uma intenção de criar um grupo de trabalho que ainda não se efetivou, ainda não se concretizou, mas imagino que se formos convidados a fazer parte desse grupo de trabalho, pois iremos fazer parte com toda a vontade e determinação para darmos o nosso contributo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Foi um gosto ter recebido a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, a doutora Helena Barreiro, o Sr. Vereador Vítor Bernardo. Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. São 4h05, às 4h15. Portanto, um intervalo de 10 minutos, com a presença do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, na qualidade de ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Está interrompida a reunião, 4h15.